Se tem uma pergunta que sempre me fazem é como foi que eu aprendi a investir no mercado financeiro? Bora trocar uma ideia sobre isso. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, criador do canal. Se é um investidor de topo, já deixa aquele seu like na confiança, porque eu venho conteúdo porrada daqui pra frente. Mas se tu é um investidor de topo ainda, guarda o like, guarda a tua inscrição, que até o final do vídeo você vai entender como eu comecei no mercado e como você também pode começar sem passar pelos mesmos problemas que eu passei. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando eu comecei no mercado financeiro, há alguns anos atrás, eu quis seguir basicamente uma jornada do herói. O que é que isso quer dizer? Eu achei que eu mesmo não tinha capacidade suficiente de entender aquilo que eu estava fazendo por conta própria, sem precisar de ajuda de ninguém, porque eu superestimei a minha habilidade e achei que eu realmente era bom, e na verdade eu não era. Isso é por causa do efeito Dunning-Kruger, que eu já falei aqui diversas vezes, vou deixar até uma foto aqui na tela para vocês, do efeito Dunning-Kruger, que basicamente, à medida que você aprende uma habilidade nova, você acha que você tem mais conhecimento do que você realmente tem. E aí, com alguns meses de mercado financeiro de estudo, eu achei que eu realmente sabia o que estava fazendo, que era super simples, que não tinha como dar errado, que era só ver alguns vídeos ali, analisar aqueles indicadores, né? Preço-lucro, preço flow patrimonial, dividend yield, um ROI, né? Uma dívida bruta patrimônio líquido, e simples, estava resolvido e já estava bem encaminhada a minha vida como investidor, né? Que não tinha como dar errado. Quando, na realidade, o caminho não é bem esse, né? E, infelizmente, eu paguei muito caro para descobrir isso. Não à toa, quem conhece um pouquinho mais da minha história sabe que eu perdi mais de 50% do meu patrimônio em apenas 3 meses de bolsa, porque eu me desesperei, não sabia o que estava fazendo, mão de alface total, sardinha a todo custo, né? O meu começo, achando que era tão simples quanto ver alguns vídeos de YouTube, alguns canais de Instagram, que na época estava começando, e algumas análises ali de indicadores, por aí já vi que não deu muito certo. Posso dizer que esse erro foi o que me transformou no que eu sou hoje. Eu não desejo para ninguém o que aconteceu comigo, porque, pô, eu perdi tempo e dinheiro recupera, né, mas tempo não. E eu tô aqui para te mostrar o que você não deve fazer e entender o caminho correto que eu segui para que você possa seguir de uma forma similar. E aí eu entendi que o conhecimento que eu tinha não era um conhecimento aprofundado, mas sim um conhecimento raso. E aí eu decidi buscar em materiais dentro da literatura dos investimentos para entender o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a consumir todo tipo de leitura, desde Introdução à Economia do Mankiw, passei também pelo Mestre da Babilônia, cheguei até a ler livro de análise técnica de Trend Following, que é um livro de tendências. E li uma cacetada de diversos outros livros, como a gente tem aqui Princípios, do Ray Dalio, O Clássico Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, A Interpretação das Demonstrações Financeiras, do Benjamin Graham, As 6 Lições do Mises, esse aqui eu super recomendo para todo mundo também, até A Fórmula Mágica de Joe Greenberg. Bom, todos esses livros me deram uma base muito boa, muito legal, só que surgia um grande problema no meio do caminho. Tinha muitas coisas bem formadas mesmo, um dos livros que eu particularmente mais gostei de ler, que eu vi que foi um divisor de águas assim, para mim, foi A Interpretação das Demonstrações Financeiras. Não é à toa que quem já me conhece há mais tempo aqui no YouTube e é aluno meu, sabe o quão eu gosto de fazer uma análise aprofundada de uma empresa, de uma ação, seja no Brasil, seja no exterior, e para isso eu nunca abro mão de ler uma demonstração financeira, de ler uma DRE, um balanço patrimonial, um demonstrativo de fluxo de caixa e os próprios documentos contábeis, né, do site RI, lá fora o 10K, aqui o press release, e todas as minhas análises, seja que eu deixo aqui no YouTube para vocês gratuitamente, ou as análises que eu faço fechada para os meus alunos do IZT, e todas a gente sempre passa por ler um demonstrativo, sempre a gente passa por ler um balanço contábil. E esse conhecimento me deixou acima de 80% de quem investe no mercado financeiro, porque poucas pessoas sabem fazer isso. Não à toa que se eu abrir o livro aqui em qualquer página, você vê que ele tá todo grifado. Por quê? Porque basicamente esse livro aqui foi muito bom no meu início sobre como ler uma demonstração financeira. E esse sim eu já digo que é um diferencial que quem sabe tá à frente da maioria dos investidores. Você saber ler um demonstrativo financeiro. E aí eu entendi também que uma empresa, ela não só se baseia em números, em demonstrativos, em receita, lucro, margem, ciclo de caixa. Ela também se baseia na sua qualidade. Só que uma empresa, ela é um pouco mais abrangente do que isso. O que ela tem de vantagem competitiva, como é que ela faz dinheiro, como é que ela lida com a concorrência, e isso aí você não consegue entender claramente num demonstrativo de resultado. E aí você tem que partir para uma análise que a gente chama de análise qualitativa. E um livro que abriu muito a minha mente foi Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher. Ele realmente me deu um norte muito grande quanto a isso. Só que mesmo assim eu continuava um pouco teórico a visão de mundo das coisas. E durante a minha formação como economista, eu tive algumas aulas de administração que eu lembro que eu poderia usar alguns desses conceitos que eram muito parecido com o conceito do Fisher. E aí eu comecei a estudar
as forças de Porter, análise SWOT, matriz BCG, entre outras análises. Isso sim complementou a minha análise qualitativa. E com isso eu tinha claro na minha cabeça que o que eu precisava para fazer uma análise de uma ação, do fundo imobiliário, de um estoque, de um REIT, eu tinha, que era análise qualitativa e quantitativa. A qualitativa, como eu disse, você vai pegar ações comuns, lucro extraordinário do Fischer, você vai pegar análise SWOT, força de Peston, análise BCG, tudo isso para você entender sobre a empresa e também as demonstrações financeiras, DRE, balanço patrimonial, DVA, demonstrativo de fluxo de caixa. E quando a empresa passa nos dois crivos, é uma boa empresa para você investir por longo prazo. Só que ainda assim as coisas não são tão claras, ainda fica muita dúvida na cabeça do investidor. Principalmente a pessoa comum que trabalha, que estuda, que tem filho, família e consequentemente não tem tempo para abraçar esse mundo todo de uma vez. Ali eu percebia que era um conteúdo muito bom, mas não era viável para todo mundo. Ao longo do caminho fiz alguns cursos, como por exemplo do Fábio Faria, e também aprendi bastante ao longo do tempo com o Arthur Svidinsky, que é um grande analista que a gente tem aqui no Brasil. E também queria entender a visão de quem estava dentro do mercado, não à toa que eu entrei no mercado também, conheci pessoas incríveis, tive o prazer de estar junto, de trabalhar com o Fernando Siqueira, que é um grande analista que a gente tem, CFA, dentro da Faria Lima. Também trabalhei com pessoas técnicas incríveis, a gente tem a Bruna Macaburo, que também trabalha com análise técnica, hoje em dia está na Genial Investimentos. Tive o prazer de ter essas pessoas próximas durante o meu aprendizado e a partir de tudo isso eu consegui entender e informar que o mercado financeiro ele é muito amplo, muito mais do que a maioria das pessoas conhecem e você precisa simplificar e enxugar ao máximo para uma pessoa normal. Porque enquanto para você que está assistindo esse vídeo, o mercado financeiro ele é um meio que vai te levar na tua independência financeira, para muitas pessoas ele é trabalho. Por mais que o mercado seja o mesmo, a complexidade da análise, a metodologia não dá para ser a mesma. Porque quem trabalha com isso vai dedicar muito mais tempo para isso. E quem não trabalha vai dedicar menos tempo, mas quer ter um bom resultado também. Foi quando eu entendi que o que funciona para uma pessoa normal é uma estratégia que seja completa e demande pouco tempo. Exatamente o buy and hold, que consiste em você comprar e manter bons ativos por longo prazo, dado que é uma estratégia que vai te demandar pouco tempo e vai te gerar bons retornos ali no longo prazo. E através da consolidação de todas as informações que eu obtive ao longo dos últimos 7 anos dentro do mercado financeiro, eu peguei toda a complexidade que eu vi quando eu trabalhei na Faria Lima, junto com todos os livros que eu li, cursos que eu participei, análises também que eu aprendi com diversos investidores e consolidei tudo dentro do IZT para investir do zero ao topo, que é meu curso de investimentos. Eu pego uma pessoa que não sabe nada, organiza as finanças dela e ensina a multiplicar o patrimônio investindo tanto no Brasil quanto no exterior. E como eu sempre digo aqui, que funcione para uma pessoa normal. Não adianta estar dando uma estratégia que você tem que passar horas e horas na tela do computador e você simplesmente não vai conseguir aplicar aquilo pro resto da sua vida. Nem uma estratégia super rasa, olhando preço sobre lucro, ROI, preço sobre valor patrimonial, e você achar que tá fazendo um bom negócio da sua vida, quando na verdade você não tá. Porque no final do dia, analisar uma empresa é muito mais do que isso, é muito mais complexo. E quando você junta o melhor desses dois mundos, você encontra o IZT. E se você não conhece o IZT, mas quer entender um pouquinho mais se ele é para você, se funciona para você, e se os resultados dos meus alunos também podem ser os seus resultados, como por exemplo aqui o resultado do Pedro Padilha, que conseguiu 44% de retorno no ano passado, ou do outro Pedro, que conseguiu mais de 70% de retorno no ano passado, basta entrar aqui embaixo no primeiro link da descrição e preencher um formulário que está aqui para que você venha realizar sua inscrição e se tornar um investidor de topo. Então foi isso para o vídeo de hoje. Se você não é um investidor de topo, mas chegou até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se você aprendeu alguma coisa. Se você já é um investidor de topo, muito obrigado também por você estar até aqui. E eu sei que você deixou o seu like e sua inscrição logo lá no começo, né? Então é isso. Lembrando que o formulário para você entrar dentro do IZT está aqui embaixo, no primeiro link, para que você preencha. E eu mesmo vou entrar em contato com você para você estar participando da nossa turma. É isso, é só o começo. Até o próximo vídeo.